Queridos companheiros e queridas companheiras, funcionários e dirigentes da Renault, eu quero cumprimentar o meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, que tem prestado um trabalho extraordinário na retomada do desenvolvimento, do crescimento econômico desse país. Não por acaso, desde que assumi este governo, já anunciamos investimento de cerca de 130 bilhões na indústria automobilística para os próximos anos. Vocês não imaginam a alegria que eu tive quando eu recebi a Anfávia no Palácio do Planalto, com vários dirigentes da indústria automobilística que faziam anos que não fazia investimento no Brasil. A Ford tinha acabado de deixar o Brasil, abandonado a Bahia, e havia muitos rumores de que a indústria automobilística ia deixar o Brasil porque não conseguia vender os seus carros. Portanto, companheiros, no dia que eles foram me anunciar 130 bilhões de investimento na indústria automobilística nos próximos anos. No mesmo mês eu recebi o anúncio de investimento na indústria de alimentos de mais 120 bilhões de reais. A indústria de papel e celulose vai investir 67 bilhões de reais. A indústria do aço vai investir mais 100 bilhões de reais. E o PAC, que nós produzimos em janeiro de 2023, junto com os 27 governadores que eu convidei para ir a Brasília, vai gerar um investimento de 1,7 bilhões de reais nesse país nos próximos anos, para que a gente possa colocar o Brasil definitivamente no patamar de um país altamente desenvolvido, gerador de oportunidade de trabalho, gerador de bons salários e distribuidor de renda. Não por acaso, não tem como percorrer uma fábrica como essa sem passar um filme pela minha cabeça, um filme da minha própria história. Parte importante dela se deu no chão de fábrica. Não na fábrica de automóveis, mas que também abrigou minha história e todas as transformações de vida que me fizeram chegar aqui. E é uma emoção muito particular. Conhecer histórias, como a história da nossa companheira Mara Tira. Assim como eu, Mara saiu ainda criança de sua cidade natal, no Rio Grande do Sul, para chegar aqui nesta região com a família em busca de oportunidade. E foi a vinda da fábrica da Renault para São José dos Pinhais que proporcionou a Mara a oportunidade de sua vida. São 25 anos de Renault no Paraná e 25 anos da nossa querida companheira Mara dentro da Renault. Na linha de produção, na pintura, nos recursos humanos, no controle de qualidade, Mara passou por toda a empresa e não só construiu sua história em cada espaço desta fábrica, como estruturou a própria família. Hoje, seus 2 filhos também são empregados da Renault e ela fala com muito orgulho: a Renault é a minha própria família. Esse é apenas um exemplo do efeito do investimento de uma empresa em uma região. Nas portas que se abrem para toda uma população, portas de perspectiva e sonhos semeados. Como a Isabelle Eugênio, com uma trajetória que está só começando. Hoje completa um mês que essa menina, ainda tão nova, começou a trabalhar aqui na Renault. E o que trouxe a Isabelle para cá foi uma porta aberta pela Renault, pelos projetos sociais de formação de jovens talentos. Uma porta que a mãe já sonhava abrir quando ligava várias vezes para a Renault para saber se tinha alguma vaga de emprego. Hoje, esta família, de pai costureiro e mãe cabeleireira, que já precisou do Bolsa Família para ajudar nos custos da casa, agora tem uma renda melhor, graças à oportunidade que a Isabelle está recebendo. Eu quero uma salva de palmas para a nossa querida Isabelle, que só tem um mês de trabalho. Aliás, eu quero dar os parabéns para a Renault, porque eu tive o prazer de conhecer, no mesmo momento que eu conheci a Isabelle, conhecer 3 meninas muito jovens que são mudas. E eu acho isso uma atitude extraordinária. A gente dá oportunidade para todas as pessoas que querem e podem trabalhar. Então, Gilcondo, muito parabéns pelo trabalho de vocês aqui no emprego dessas meninas. Eu quando vejo uma menina, e eu perguntei para muita delas quanto tempo de casa você tem, ela falava 1 mês. Eu lembrei da minha vida. Eu lembrei quando eu tive o meu primeiro emprego. O sonho que eu tinha de ser mecânico. Eu nem sabia o que era ser mecânico, mas eu queria ser mecânico porque eu via os mecânicos na rua, das oficinas, com a mão cheia de graxa, o rosto cheio de graxa, o macacão todo sujo, um monte de estopa na mão. Eu tinha vontade de ser aquilo. E aí teve uma fábrica que me levou para fazer um curso do Senai. E eu ia estudar torneiro mecânico.
E foi trabalhar na fábrica nos primeiros dias, catando um pedaço de ferro no chão, que a presa cortava o ferro e caía os pedaços, eu ia recolhendo. E chegou na hora do almoço, eu falei, puta, como é que eu vou voltar para minha casa e dizer para minha mãe que eu estou trabalhando se eu não estou sujo? Eu estou limpo, não sujei meu macacão, não estou com a mão cheia de graxa. Aí eu passei perto de um tambor cheio de óleo, Sérgio, que temperava aço. E falei, sabe da coisa, minha mãe vai ter orgulho de mim. Meti a mão dentro da lata, passei no meu macacão, cheguei em casa, parecia um anu. E a minha mãe ficou orgulhosa de ver o caçulinha dela todo sujo de óleo, sabe? E eu sinto orgulho de uma menina dessa de 30 anos, de 30 dias de fábrica, o sonho que ela tem. Espero, querida Isabelle, que você e as outras meninas consigam crescer aqui dentro como a Mária cresceu. Consigam ser boas funcionárias, consigam estudar, não pare de estudar. Pelo amor de Deus, não pare de estudar. Porque a mulher que não estuda, ela sofre mais do que uma mulher que estuda. Uma mulher que precisa estudar para ela ter independência, para ela viver por conta própria, para ela não depender do prato de comida do seu marido. Ela precisa ter uma bela profissão. Portanto, querida Isabelle, eu estou torcendo por você. Da educação das escolas públicas da região, a formação profissional oferecida pela Renault, nasceu essa menina que se apaixonou por mecânica e pensa em fazer uma faculdade de engenharia. É muito simbólico mencionar a história de duas mulheres inseridas no mercado de trabalho em momentos diferentes da nossa sociedade. Quando Mária começou o seu trabalho, ela era a única mulher da equipe naquele setor, há 25 anos. Hoje, Isabelle ressalta que esteve em uma turma de formação com 29 mulheres e apenas um homem. Isso significa que as mulheres estão ocupando o lugar merecido que elas merecem nessa vida e no nosso país. Sabemos que ainda há muito caminho e muitas barreiras para alcançarmos a igualdade de gênero, mas exemplos como esse nos fazem ter esperança. E pode ter certeza de que estamos trabalhando para construir um país de oportunidades, com promoção da diversidade e respeito às diferenças, assim como a Renault tem feito. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu, toda vez que venho a uma fábrica e que vou fazer uma reunião com os trabalhadores, eu fico emocionado porque eu passei 27 anos da minha vida dentro de uma fábrica. Eu trabalhei em 3 turnos, eu trabalhei das 10 às 6, das 6 às 2, das 2 às 10, eu trabalhei de noite das 9 às 6 da manhã, eu fiz hora extra muitas vezes porque era preciso dinheiro para pagar o aluguel. Naquela época eu fumava, era preciso ter o dinheiro do cigarro, e ainda gostava de tomar uma cervejinha, era preciso também ter o dinheiro da cervejinha sem gastar o meu salário. Por isso eu trabalhava e fazia hora extra, viu, Sérgio? Fazia 40 horas extra por mês para aumentar o meu salário, para cuidar da minha família. E não me arrependo disso, tenho muito orgulho do tempo que eu fui torneiro mecânico dentro de uma indústria, sobretudo pela convivência com os companheiros. Era muito, naquele tempo não tinha telefone celular. E na hora do almoço, a gente jogava baralho, 21 a valer cigarro. Às vezes eu comprava um maço de cigarro, abria, eu perdia todo o meu maço de cigarro. E eu tinha que torcer para que no dia seguinte eu ganhasse. Eu almoçava em 15 minutos. 15 minutos. Comia o bandejão, porque queria jogar bola depois. E jogava bola depois dos 15 minutos, ia trabalhar cansado, tentava enganar o chefe, corria para o banheiro, ficava lá um pouquinho no banheiro para poder voltar a trabalhar. Eu tenho saudade dessa história minha. Não vou dizer que eu quero voltar a ser peão de fábrica, porque ninguém é peão porque quer. A gente, se pudesse, seria outra coisa. A gente poderia ser engenheiro, ser médico, ser jornalista, ser dono de fábrica. A gente só é peão porque é o que a gente conseguiu, é a oportunidade que nos deram. Mas hoje a meninada está mais qualificada, tem mais oportunidade. Eu tenho muito orgulho de ter sido o presidente que mais criei vaga em universidade para o povo brasileiro, que mais fiz Universidade Federal, que mais fizemos Instituto Federal. A coisa que eu tenho mais orgulho, agora na linha de produção, um companheiro me abraçava e dizia: Lula, muito obrigado porque eu fiz o ProUni. Outra menina, muito obrigado, minha mãe mandou te agradecer porque ela fez o ProUni. No Brasil inteiro. O que as pessoas precisam é compreender que o papel do governo é dar oportunidade, é só isso. É só abrir a porta para que as pessoas possam estudar. E por que eu gosto de educação? Por que eu sou o cara que vou terminar meu mandato por 748 institutos federais nesse país? Em 100 anos, eles fizeram apenas 100. E nós vamos fazer em 15 anos, vamos fazer 748. Por que a minha obsessão? A minha obsessão é porque eu queria fazer a universidade e não tive oportunidade de fazer. E eu, então, quando assumi a presidência, eu tomei a decisão, Sérgio, que se dependesse de mim, todo trabalhador nesse país ia ter a oportunidade de colocar seu filho para estudar o quanto ele quisesse. Porque filha de empregada, filha de trabalhador, filha de empregada doméstica, filha de gente pobre, não quer apenas ser pedreiro, ajudante de pedreiro. A gente quer ser engenheiro, a gente quer ser médico, a gente quer ser professor, a gente quer ser advogado, a gente quer ser economista. E esse é o papel que a gente tem que fazer
oportunidade. Agora mesmo, meu companheiro, presidente da Renault, nós criamos um programa chamado Pé de Meia. Eu vou contar para vocês o que nós descobrimos. O censo do ano passado mostrou que 480 mil meninos e meninas que estavam fazendo o ensino médio desistiam da escola para ajudar no orçamento familiar. Eu chamei o ministro da Educação, chamei o Ricorda da Casa Civil, para a gente fazer uma discussão, porque era impensável na minha cabeça deixar um menino de 14 anos fazer o que eu fiz na década de 60. Deixar de estudar porque tinha que levar o pão para dentro de casa. Eu achava que nós tínhamos que assumir uma responsabilidade. E assumimos uma responsabilidade. Criamos o Pé de Meia. O Pé de Meia é uma poupança que nós estamos dando aos meninos pobres do ensino médio para que eles não desistam. Eles vão receber R$200 por mês durante 10 meses. Se eles tiverem 80% de comparecimento e eles passarem de ano, nós vamos depositar mais 1.000 na poupança para ele. Então 10 de 200, mais 1.000 vão ser 3.000. No segundo ano a mesma coisa. É 10 de 200 e mais uma de 1.000, se ele passar e ele tiver comparecimento. No terceiro ano também, quando terminar o ensino médio, esse jovem, se não gastou dinheiro, ele vai ter R$9.000 para começar a vida dele. Tem gente que fala até para mim, mas Lula, isso é jogar dinheiro fora? É gastar dinheiro? Falando, não é gastar. Gastar é quando eu tiver que fazer cadeia. Eu quero investir para fazer com que o povo brasileiro tenha a oportunidade de estudar, porque se a gente não financiar agora, daqui a pouco a gente está vendo essa meninada no crime organizado, essa meninada sendo vítima da violência nas grandes regiões metropolitanas. E que tipo de família a gente vai criar para o futuro? Então eu quero que vocês saibam que investir na educação, eu investirei quanto for necessário para que a gente possa ter, no futuro bem próximo, um mundo melhor do que eu herdei dos meus pais e que vocês possam ter um mundo melhor do que vocês herdaram do pai de vocês, porque é isso que o pai de vocês espera de vocês. O pai de vocês não quer deixar riqueza para vocês, ele quer deixar caráter e quer deixar educação. Portanto, companheiros, estudem, porque vale a pena a gente fazer o sacrifício se a gente quiser vencer na vida. E por último, eu queria dizer uma coisa muito sagrada para você. Vem aqui, meu presidente. Vem aqui. A questão do PLR. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas vezes, a gente só consegue aprovar aquilo que a gente quer se a gente tiver uma maioria de pessoas comprometida conosco nessa ideia. Havia 40 anos nesse país que se tentava fazer uma reforma tributária e não se conseguia fazer a reforma tributária. Eu ganhei as eleições e o meu partido tem apenas 70 deputados em 513. Presta atenção, 70 deputados em 513. Se juntar o partido do Alckmin mais os partidos de esquerda, nós damos 120 deputados em 513. Eu tenho 9 senadores e 81. Então não é fácil aprovar as coisas que a gente quer que seja aprovado. Vocês estão lembrados que durante a minha candidatura eu disse que a gente ia fazer isenção de imposto de renda até R$5.000. E vou fazer até o final do meu mandato, que ganhar até 5 não vai pagar imposto de renda. E pense, eu sou mais radical do que você nessa questão do PLR. Porque veja o negócio, vocês trabalham, produzem, fazem esse país crescer. Quando chega no final do ano, vocês vão receber um PLR. Aqui na Renault pode ser 20 mil, pode ser 25 mil, não importa quanto seja. Então, por esse dinheiro que vocês recebem, a gente cobra o imposto de renda de vocês. Não é a gente que cobra, é que a lei manda a gente cobrar o imposto de renda. Agora, presta atenção no outro lado. As pessoas que investem na Petrobras, os acionistas da Petrobras, no final do ano, teve 45 bilhões de reais distribuídos como dividendo para os acionistas. E eles não pagam 1 centavo de imposto de renda. Então, não é justo. Eu só quero dizer para vocês que essa questão do PLR está na minha cabeça há muito tempo, porque eu ouço isso lá em São Bernardo do Mosé o tempo inteiro. Mas veja, nós aprovamos uma reforma tributária, ela ainda não foi aprovada totalmente, e vocês podem ter certeza que pela primeira vez na vida, esse país tem um presidente que tem compromisso de fazer com que aquilo que é salário não pode ser tratado como renda. Então todo mundo que ganha muito paga dividendo. O cidadão que ganha 2 milhões de bônus não paga imposto de renda. O cidadão que ganha não sei quanto não paga imposto de renda. E é o pobre, é o trabalhador, é aquele que recebe contra-cheque no final do mês, que não tem como escapar porque vem descontado na folha de pagamento dele. Então, meu querido companheiro Sérgio, pode ficar tranquilo e você saber o seguinte, o Lula tem um compromisso com isso. Eu só estou esperando a oportunidade para que a gente possa dar o bote e aprovar o fim do imposto de renda no PLR para o povo brasileiro.
eu vou contar, Sérgio, por que eu sou um homem feliz. O presidente da Anfávia veio aqui fazer um discurso e ele disse que não é nem pessimista nem realista, nem pessimista nem otimista, ele é realista. Mas ele pode ser um realista otimista ou um realista pessimista. Eu, na verdade, sou otimista. E por que eu sou otimista? Porque sou eu que estou tentando fazer as coisas. Vocês estão lembrados do que eu falei? O povo vai voltar a comer picanha nesse país. O povo vai voltar. A picanha era uma coisa que nem passava perto da mesa de vocês no dia de churrasco. Agora está voltando. O povo está voltando a comer as coisas que ele gosta de comer. E nós ainda temos que baratear mais. O emprego para mim, Sérgio, o emprego para mim é uma coisa magnânima. Não tem nada mais importante do que o emprego. Não tem nada mais importante do que o orgulho de você ter um emprego e de você poder chegar no final do mês, pegar sua mulher, levar sua família para ir no restaurante comer uma comidinha paga com o seu salário, com o suor do seu trabalho. Isso é a coisa mais gratificante, por isso eu valorizo muito o trabalho. E quero te dizer uma coisa, o nosso presidente da Anfávia anunciou que vai criar 50 mil novos postos de trabalho. Da outra vez, você está lembrado que quando eu fui presidente da outra vez, nós criamos 1.200.000 empregos nesse país, só na área da metalurgia a nível nacional. E a gente vai fazer as coisas acontecer outra vez. Porque, para mim, somente o crescimento econômico pode gerar distribuição de riqueza. Somente o crescimento econômico pode fazer a gente ter aquilo que a gente produz. E por isso eu queria fazer uma pergunta aqui, né, para vocês. Quem é que tem carro aqui? Levanta a mão para mim. Querido, vem cá. Vem cá, Fábio, vem cá, o nosso companheiro, o presidente da Renault. Eu quero que vocês vejam, queridos companheiros, levanta a mão outra vez quem tem carro. O dia que a gente fizer, todos eles ter um carro, não haverá problema na indústria automobilística brasileira. O que nós precisamos é garantir aumento do salário, o que nós precisamos garantir é aumento da renda, o que nós precisamos garantir é inflação baixa, o que nós precisamos garantir é pleno emprego nesse país, e é o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo o menor desemprego nos últimos 14 anos, a inflação está controlada, a massa salarial cresceu 11,7% nos últimos 2 anos, o salário mínimo já aumentou 11% nos últimos 2 anos, e a gente vai tratar de cuidar de vocês. Sabe por quê? Porque para mim governar não é governar. Governar é cuidar, é olhar aquelas pessoas que são invisíveis, aquelas pessoas que ninguém nota, aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que cavam o chão, aquelas pessoas que plantam a comida que a gente come, aquelas pessoas que limpam a sujeira que a gente faz, que limpam o banheiro que a gente usa. Muita gente não olha para essas pessoas, e eu olho, porque eles são cidadãos brasileiros e brasileiras e têm o direito de viver com defeito e dignidade. É por isso, meu caro, eu quero que você saiba que você tem o presidente da República mais otimista que esse país já teve. Tenho 78 anos de idade, mas a minha vontade política, a minha energia é como se eu tivesse 30, porque um homem que tem uma causa não envelhece. Quem tem uma causa tem motivação para lutar todo dia. Eu quero que vocês saibam que eu levanto todo santo dia com os problemas do povo brasileiro na minha cabeça. Um beijo no coração de todos vocês, um beijo nas mulheres, nos homens, um abraço do nosso presidente. Lula! Essa é a camiseta do povo do Paraná. E o Estado do Paraná, presidente, está recebendo muito mais investimentos do seu governo do que estava recebendo no governo anterior. Quer ver? Em 2022, o governo anterior aplicou aqui no Paraná 200 milhões de reais apenas para toda a malha rodoviária. No ano passado, em 23, o presidente Lula ampliou esse valor para 550 milhões de reais. E esse ano, presidente, nós vamos aplicar mais de 500 milhões de reais novamente. Também já fizemos a concessão de 2 lotes rodoviários aqui do Paraná, que vai trazer o maior investimento para o desenvolvimento rodoviário da história do Estado. O presidente Lula é o trabalhador da indústria. É o líder dos trabalhadores da indústria e é um presidente da República dos trabalhadores da indústria e tem compromisso de fazer a indústria crescer. Então, o ano passado, quando a indústria automobilística estava mais devagar, o presidente Lula lançou um programa de renovação de frota, chamado Carros Sustentáveis. E isso fez a diferença, presidente. No momento difícil, num dia, no dia 29 de junho do ano passado, foram vendidos 30 mil carros, que o governo ajudou naquele momento e reduziu a carga tributária. Depois o presidente Lula lançou o Mover, aqui lembrado pelo Márcio Leite e pelo Ricardo Gondo, que é um programa que até 2028 serão 19,5 bilhões de investimento do governo federal para estimular a indústria automotiva, inovação, indústria verde, descarbonização,
novos veículos, eficiência energética, carros melhores e preço mais barato. Aliás, o Kwid é um exemplo, né, de um veículo de entrada. Depois do presidente Lula, uma outra boa notícia, o marco de garantia. Este ano no Brasil, presidente, estão sendo vendidos 15% a mais de carros. 15% cresceu a venda de veículos. É o mover, é a melhora de renda da população. Hoje, acabei de receber aqui uma notinha, a Bovespa bateu o recorde, 134 mil pontos. Mostra a confiança na economia brasileira. Melhorou a renda do povo, a inflação caiu, a bolsa subiu e a população adquire mais. E o marco de garantia tornou os juros mais barato para comprar o carro. Baixou o spread. Quando eu comprei um carrinho lá atrás, era 48 parcelas. Todo mundo comprava carro em prestação. Aí os juros ficou tão caro que quem não pode comprar à vista, não compra. Agora baixou o spread com o marco de garantia e está aumentando a venda a prazo, porque os juros estão menor. E aumentando a venda a prazo, vende mais. A outra boa notícia para a indústria é o LCD. O presidente lançou uma letra de crédito, tinha o LCA para a agricultura, o LCI para o imobiliário, agora o LCD para a indústria, é crédito mais barato, para a indústria brasileira crescer, poder investir mais, contratar mais, vender mais. Então aqui está um belo exemplo da Renault, que é a nova indústria Brasil, uma indústria inovadora, vocês são campeões da inovação, e o governo do presidente Lula está pondo 66 bilhões para inovação, com juros de TR, que é 4% ao ano, uma indústria exportadora. A Renault, esse ano, deve investir, exportar de 25% a 30% da sua produção para exportação, uma indústria sustentável, com melhor eficiência energética e uma indústria competitiva. Então, a gente fica muito feliz de trazer um grande abraço, dar os parabéns, bom trabalho, parabéns, Renault!